Vamos expor esse texto que foi lido. Não teríamos como trabalhar todo este Salmo 119, porque ele é imenso, é o maior de toda a Bíblia, o maior salmo dentre todos os salmos e o maior capítulo entre todos da Bíblia. O Salmo 19 é um poema belíssimo, é uma joia, uma pérola divina que nós temos, que exalta a palavra de Deus, exalta a lei de Deus. Ele nos mostra a excelência da palavra de Deus. Originalmente, quando foi escrito esse salmo, e nós não sabemos exatamente quem foi o seu escritor, os estudiosos, a maioria dos intérpretes e dos estudiosos da Bíblia atribuem a Davi, mas não é certo se foi de fato Davi quem escreveu esse salmo. O fato é que nós temos essa joia aqui na nossa Bíblia, na palavra de Deus, e que foi dada pelo próprio Deus, independente de ter sido escrito por Davi, foi o Espírito Santo que inspirou o seu autor. Se foi Davi ou outro, teve a inspiração do Espírito Santo, e aqui está diante de nós esse texto maravilhoso. E originalmente esse texto, ele é um poema acróstico, ele é baseado nas letras do alfabeto hebraico. Ele é separado por grupos. Se você observar na sua Bíblia, você vai perceber que ele está separado por grupos de 8 versículos. Algumas traduções, as traduções mais antigas, elas trazem o nome da letra em hebraico. Talvez alguns irmãos tenham aí, que se você tem a Bíblia na tradução corrigida, no início tem assim, Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Quer dizer que essa primeira estrofe, que inicia com o primeiro versículo, ela começa com essa letra. Na segunda estrofe, que inicia no versículo 9, deve estar escrito na sua Bíblia aí, Bet, se sua tradução é a corrigida, ela preserva esse formato. Na tradução atualizada não tem isso, mas você vai encontrar aí, Bet é a segunda letra, e assim vai, a cada 8 versículos, inicia a estrofe com uma letra do alfabeto hebraico e seguindo a sequência, a letra seguinte. Isso é uma beleza, irmãos, é um tesouro da literatura hebraica. E eu não vou aqui falar sobre isso, eu apenas quero trazer essas informações para que você tenha um mínimo de compreensão da beleza desse salmo. São 22 letras do alfabeto hebraico, sendo que cada estrofe desse salmo, de 8 versículos, começa com uma dessas letras na sequência. E se você olhar lá no final, você vai ver que o salmo ele tem 176 versículos, que dá exatamente essa conta fechada, né? 22, que são 22 letras, vezes 8, que cada estrofe tem 8 versículos. E cada versículo começa com sua letra, né, com a letra da estrofe. Você só consegue ver isso se você conseguir ler em hebraico. Na tradução para o português, a gente não vê essa beleza, essa maravilha que é a estrutura desse salmo. Mas, meus amados irmãos, a gente não vai ficar aqui falando sobre isso a noite toda. Eu quero ver com os meus irmãos e expor para os irmãos o que diz esse texto, os versículos de 1 a 8. Eu peço que você continue com sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos observar de forma bem objetiva, porque eu tenho uma aplicação um pouco mais longa hoje, então a gente vai observar de forma bem objetiva a exposição desses 8 primeiros versos do Salmo 119. Observe comigo, no verso 1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade,
e andam nos seus caminhos. Esses versos 1 a 3, eles estão preparando o cenário para todo o Salmo 119. Se você observar com atenção, você vai perceber que esses 3 primeiros versos, eles se assemelham ao Salmo 1. Observe que ele começa dizendo: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. E no Salmo 1, o salmista começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E observe que ele aponta aqui para aqueles que são irrepreensíveis e que andam na lei do Senhor. A palavra lei aqui, nesse salmo, ela contém um significado amplo, bastante amplo, apontando para a instrução que Deus tem dado ao seu povo ao longo de toda a sua palavra, ao longo de toda a revelação. Então, quando nós lemos essa palavra lei, que no original aqui é a palavra Torá, é a lei do Antigo Testamento, a Torá, mas observe, aqui ela tem o significado de todas as prescrições que Deus deu ao seu povo. E diz o Salmo que é bem-aventurado aquele que anda na lei do Senhor, ou seja, em todas as prescrições que Deus deu ao seu povo. O salmista aqui, ele está dizendo que é bem-aventurado aquele que busca as prescrições de Deus, aquele que guarda. No verso 2 ele diz: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos, ou seja, nos caminhos do Senhor. Observe, meus amados, o salmista não está atribuindo aqui uma perfeição impecável aos crentes. Nós temos até sido repetitivo nas quartas-feiras, quando nós estamos estudando as cartas de João, e João ele faz menção a isso. Ele diz que não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo o justo, e que está junto ao Pai, que intercede por nós. O salmista não está atribuindo a nós, os crentes, uma perfeição, ou seja, uma vida impecável. Pelo contrário, ele está aqui, meus amados irmãos, nos chamando a um compromisso com a verdade de Deus. O servo de Deus, o homem que é bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que é o servo de Deus, ele é compromissado com a verdade de Deus. Ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Ele tem não só um compromisso, mas uma submissão obediente à palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, vivendo num tempo em que a palavra obediência está saindo de moda. A palavra submissão é vista com maus olhos. A palavra obediência, submissão, lei, estatutos, preceitos, mandamentos, tudo isso que evoca a necessidade de nos submetermos a algo ou a alguém, hoje tem sido extraído, tem sido tirado do vocabulário das pessoas. E as pessoas têm colocado tudo isso de lado e têm dito assim: olha, eu quero viver sem lei, eu quero viver sem norma, eu quero viver sem ter que obedecer, eu quero viver sem precisar prestar contas. E é isso que o mundo está vivendo, é isso que o mundo está ensinando. A irreverência hoje é exaltada, a falta de padrão, a falta de princípio, a falta de temor, a desobediência, todas essas coisas são exaltadas segundo o conselho do mundo.
E o salmista nos diz que nós só seremos bem-aventurados quando andarmos nos caminhos do Senhor, irrepreensíveis, submissos à vontade de Deus, observando, guardando as suas prescrições e buscando a vontade de Deus de todo o coração, não praticando iniquidade e andando nos seus caminhos. No verso 4, observe o que diz o salmista: tu ordenaste os teus mandamentos, para quê? Para que os cumpramos à risca. Observe, meus irmãos, que as primeiras palavras aqui do salmista, nesse salmo, que se dirigem direto a Deus, estão no verso 4. E aqui o salmista está fazendo uma declaração, nos dizendo que Deus falou e que Deus nos deu os seus preceitos para que eles sejam relacionados com a nossa prática, com a nossa vida. Observe, o salmista fala diretamente a Deus, mas é uma fala para nós, para que nós possamos entender e perceber o que ele está nos ensinando aqui. Tu ordenaste, ele está falando com Deus, tu ordenaste os teus mandamentos. Para quê? Para que nós os cumpramos à risca. Observe, meus amados irmãos, que o caminho para uma vida diante de Deus é o caminho da obediência. O caminho para vivermos segundo a vontade de Deus é o caminho da obediência. Observe Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Se você puder acompanhar conosco, Deuteronômio 30, 15 diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Aqui são as últimas palavras, as últimas instruções de Moisés, que Deus deu através de Moisés para o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida. Então observe que é colocado diante do povo, e essas palavras dizem: olha, proponho hoje, vocês têm uma escolha, a vida e o bem, ou a morte e o mal. No verso 16, ele diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Veja, irmãos, o que Deus coloca para o seu povo aqui é que a vida diante de Deus é uma vida de obediência. É uma vida de obediência. E se você continuar lendo aqui esse texto, capítulo 30 de Deuteronômio, se você continuar lendo, ele vai dizer: olha, porém, se você não obedecer, se o teu coração se desviar, se tu não quiseres dar ouvido, se tu fores seduzido pelo mundo, se tu te inclinares a outros deuses, se tu servires a outros deuses. Aí ele diz no verso 18: então hoje te declaro que certamente perecerás. É isso que o salmista está ensinando aqui. O chamado para o discipulado é um chamado do Evangelho que nos coloca diante da obediência. O chamado do Evangelho é para a obediência, meus irmãos. João, no seu Evangelho, capítulo 14, no verso 23, ele diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja o que Jesus diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Ao mesmo tempo ele diz no verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Observe, irmãos, nós temos a palavra de Deus diante de nós para cumpri-la, para guardá-la. É isso que o salmista nos diz no verso 4:
tu ordenaste os teus mandamentos para quê? Para que os cumpramos à risca. E lembre-se do que nós falamos anteriormente: o salmista não está aqui atribuindo uma necessidade ou atribuindo a nós uma perfeição impecável. Ele está atribuindo a nós um compromisso com a verdade revelada de Deus. O que é a verdade revelada de Deus? Onde é que Deus revela a sua verdade a nós? É na sua palavra. Agora observe que no verso 5, o salmista ele aponta um desejo. No versos de 1 a 3 ele prepara o cenário para tudo que ele vai falar. No verso 4 ele fala diretamente com Deus e mostra a nós que devemos cumprir a vontade de Deus. Nos versos 5 e 6, o salmista ele aponta para um desejo. Olha o que ele diz no verso 5: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Me chama a atenção a expressão do salmista aqui, no verso 5: tomara sejam firmes os meus passos. Isso aqui, irmãos, nos leva a pensar que o salmista ele precisa da ajuda de Deus para cumprir os mandamentos de Deus. O salmista ele precisa da graça, ele precisa do apoio, ele precisa do poder de Deus. Observe, irmãos, o desejo do salmista é que a sua vida seja dedicada a Deus, aos seus mandamentos, aquilo que Deus ordenou, aos seus decretos. E é interessante, irmãos, porque o salmista ele coloca como um desejo, ele diz: tomara sejam firmes os meus passos. Irmãos, não é fácil manter os passos firmes no mundo em que nós vivemos, este mundo mau, perverso. Por isso o salmista diz: tomara. Ele está pedindo a Deus, é uma oração que o salmista faz. E meus irmãos, nós precisamos fazer essa oração. Tomara que nós tenhamos os nossos passos firmes para cumprir os mandamentos de Deus, para seguir os seus preceitos, para observar os seus ensinos, os seus mandamentos. Porque o salmista diz: então não terei de que me envergonhar. Observe no capítulo 5 de Deuteronômio, no verso 29, está dito assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Observe, irmãos, o que é que o texto diz aqui? Tomara, quem dera que eles tivessem tal coração. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus todos os dias, para termos um coração voltado para Deus. Porque a verdade e a palavra de Deus que nos diz é que o pendor da carne é para o pecado, é para o mal. O que é o pendor da carne? Para onde é que pende a nossa carne, o nosso desejo? Irmãos, o homem entregue a si mesmo, ele está perdido. Na verdade, à luz do que a palavra de Deus ensina, o homem já nasce perdido. Ele já nasce assim, porque é mau o desígnio do homem. A Escritura diz que é mau todo o desígnio do homem. O profeta Jeremias diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto.
não há quem o compreenda, não há quem o entenda. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele faz uma citação do Antigo Testamento, de alguns textos do Antigo Testamento. Ele começa a dizer que não há um sequer, não há um justo, não há um que faça o bem, não há um que não peque, não há um que entenda, todos se extraviaram, todos. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz assim: eu nasci em pecado e iniquidade, e me concebeu a minha mãe. E ele começa o Salmo 51 de uma forma maravilhosa, dizendo assim: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas muitas misericórdias. Segundo as tuas muitas misericórdias, diz o salmista, apaga as minhas transgressões. E o livro dos Salmos, irmãos, ele tem tantas maravilhas para nos ensinar quanto a esse respeito. No Salmo 139, o salmista vai falando a Deus, ele vai dizendo: Senhor, eu não tenho onde me esconder, eu não tenho para onde ir, para onde eu for tu me acha, para onde eu for tu me encontra. Se eu for para o mais profundo, se eu for para o mais alto, se eu me esconder na escuridão, no lugar mais recôndito, no lugar mais escondido, mais afastado, para onde eu for, tu estás lá. E ele vai dizendo, e ele chega um momento que ele diz assim: Senhor, sonda meu coração, conhece os meus pensamentos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ô meu irmão, você pensa que você é bom, é? Você pensa que você é bom? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? O salmista, quando ora a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, ele diz assim: Senhor, absolve-me das minhas faltas, até mesmo aquelas ocultas. O que são as faltas ocultas? Você sabe quantas vezes você está desagradando a Deus e pecando e infringindo a lei de Deus e você nem percebe? Você sabe quantas vezes você está fazendo algo achando que está arrasando, e na verdade você está arrasando, mas é a você mesmo, é a sua vida e a sua santidade diante de Deus. Meus irmãos, se nós pudéssemos entender essas coisas, a gente deixava de questionar tanto os outros, a gente deixava de julgar tanto os outros, a gente deixava de falar mal tanto dos outros, e a gente faria essa oração aqui que o salmista está fazendo, e que tantos outros salmos vão nos falar nesse mesmo tom, nessa mesma forma, quando o salmista diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, então eu não terei de que me envergonhar. É esse aqui, irmãos, o desejo do salmista. É isso que o salmista diz, e nos lembrando aquilo que diz lá o Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda meu coração, prova os meus caminhos, olha, Senhor, para mim, vê se há em mim algum caminho mau e me guia, Senhor, pelo caminho eterno. Me guia pelo caminho eterno. E terminando, irmãos, essa estrofe aqui do Salmo 119, o salmista então aponta para a lei de Deus mais uma vez, e ele diz assim no verso 7: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Os juízos de Deus, eles são retos. Então ele diz: eu vou te render graças com integridade de coração, quando eu tiver aprendido os teus retos juízos. Quando eu tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos.
Observe, amados irmãos, a lei de Deus é santa, é justa, é boa. O salmista está dizendo aqui que os juízos de Deus, as leis de Deus, elas são justas. O Salmo 19, observe aí na sua Bíblia, Salmo 19, no verso 9, ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E esse Salmo 119, ele reitera, ele repete muitas vezes a respeito dos justos juízos de Deus, as justas leis de Deus. Fique no Salmo 119 aí na sua Bíblia e observe, verso 62. O salmista diz: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Verso 75: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Vá atentando, irmãos, para o que o salmista está dizendo. Verso 106: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Verso 123: desfalecem-me os ossos à espera da tua salvação e da tua, ou seja, e da promessa de que? Da tua justiça. 138, verso: os teus testemunhos tu os impuseste com que? Com retidão e com suma fidelidade. Suma fidelidade. Verso 144: eterna é a justiça dos teus testemunhos. Aí o salmista faz um pedido aqui, ele diz: dá-me a inteligência deles e viverei. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles. Deles de quem? Dos testemunhos de Deus, dos retos juízos de Deus. Ainda no verso 172, o salmista diz: a minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Mas eu pulei o 160 e o 164. 160 ele diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E o 164 diz: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Observe, meus irmãos, que assim como Deus é justo, suas leis são justas, seus juízos são justos. O salmista expressa aqui confiança de que a obediência resulta no louvor a Deus. Se você voltar lá na primeira parte do salmo, ele diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando eu aprender os teus juízos. A obediência, né, o cumprimento dos decretos de Deus resulta em louvor, em ação de graças. Render-te-ei graças. E esse último verso dessa sessão, ele termina clamando pelo auxílio de Deus: não me desampares jamais. O que é que o salmista está dizendo aqui, meus irmãos? O salmista está confessando, irmãos, de que sem a presença de Deus, sem o seu auxílio, ele não pode cumprir os decretos de Deus. Por isso ele pede: não me desampare. Meus amados, sem a presença de Deus, sem o auxílio de Deus em nossa vida, nós não podemos cumprir a vontade de Deus. Nós não conseguimos. Porque tentar cumprir a vontade de Deus, tentar fazer a vontade de Deus sem
buscar o auxílio de Deus é tentar conquistar a salvação pelas obras. Meu amado, o trabalho é dele, é de Deus. Tem uma música, um hino muito bonito, que foi cantado recentemente aqui no dia do aniversário dos jovens. O desenvolvimento da letra desse hino, né, a melodia, ou seja, aquilo que o autor da música quis passar, é Deus falando com a gente. E ele diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É de Deus o trabalho. Sabe por quê, irmãos? Porque foi Jesus quem já consumou a obra. O que foi que Jesus exclamou quando estava na cruz? Está consumado. A obra necessária para a salvação foi consumada. Agora, irmãos, o que nós precisamos é clamar o auxílio de Deus para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, mesmo sabendo que não há perfeição em nós, mas sabendo que nós dependemos da graça de Deus para cumprir a sua vontade, para cumprir seus decretos, seus juízos e obedecer a sua palavra. Irmãos, a gente hoje comemora esse dia da Bíblia. Esse Salmo 119 é uma joia, uma pérola, um tesouro. E eu aconselho os irmãos a lerem esse salmo todo durante a semana. Faça um exercício, faça esse exercício. Ele vai do início ao fim. São 176 versículos, nos quais o salmista está exaltando a palavra de Deus. Durante todo o salmo, do começo ao fim, ele está exaltando a palavra de Deus, ele está exaltando a lei de Deus. Agora, irmãos, do que adianta a gente ser crente? Do que adianta a gente comemorar o dia da Bíblia? Do que adianta a gente falar e exaltar com a nossa boca, com as nossas palavras, mas se nós não dermos o valor devido, necessário à Bíblia? Eu quero tentar fazer aqui umas aplicações, vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu quero que você esteja atento a algumas questões que eu quero colocar aqui, que eu quero apresentar para os meus amados irmãos. Irmãos, a igreja em nossos dias, a igreja do nosso tempo, ela precisa de um retorno urgente às Escrituras. Precisa retornar ao Evangelho. A igreja evangélica dos nossos dias, da forma que nós a conhecemos, está desorientada, está desnorteada, está andando sem um alvo definido, não sabe aonde quer chegar. Sabe por quê? Porque tem abandonado a palavra. Nós temos aquele texto muito conhecido lá no profeta Oséias, capítulo 4, verso 6: o meu povo perece, ou dependendo da tradução, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Provérbio 29, 18 diz: não havendo profecia, e a ideia de profecia aqui lá em Provérbio é palavra, não havendo palavra, o povo se corrompe, ou o povo perece. Observe, amados irmãos, que a igreja, da forma que nós conhecemos hoje, nos nossos dias, ela está se corrompendo a cada dia. E isso é devido à falta de conhecimento da palavra de Deus. Me chama muita atenção o livro de Juízes, no último versículo, capítulo 21 de Juízes, verso 25, diz que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava correto, cada um fazia o que bem entendia. Isso se assemelha um pouco ao cenário evangélico dos nossos dias.
Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, nós precisamos afirmar isso com urgência. Precisamos retornar às Escrituras. Por quê? Porque nós precisamos pautar a nossa vida pelas Escrituras. A nossa prática, o nosso culto, a nossa fé, tudo deve estar pautado pelas Escrituras. Observe, irmãos, o segredo da igreja primitiva é que eles perseveravam na doutrina apostólica, na doutrina dos apóstolos, e diz o texto que eles perseveravam unânimes. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. O Salmo 1 diz que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e nela nós devemos meditar de dia e de noite. Observe a grande necessidade que nós temos de conhecer a palavra, irmãos. A gente afirma que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, mas para que ela seja de fato a nossa única regra de fé e de prática, a gente precisa conhecê-la. Nós estamos numa época, num tempo em que o acesso à Bíblia é tão fácil, mas em que as pessoas conhecem tão pouco, e que há uma grande dificuldade e um grande desconhecimento da Escritura, da Bíblia. A igreja primitiva cresceu, se desenvolveu, porque eles perseveravam unânimes nas Escrituras, na doutrina, no ensino. Um outro ponto que eu quero levantar aqui, meus irmãos, isso aqui é um ponto muito sério. E como a gente fala às vezes, né? A gente muitas vezes tem que cortar a própria carne. Irmãos, nós temos visto um crescimento em nossos dias muito bom da doutrina histórica, a doutrina reformada. Nós somos herança, nós somos herdeiros da reforma, dos reformadores, da doutrina que eles ensinaram, das lutas que eles travaram. Nós somos herdeiros de tudo isso, e nós temos visto um crescimento muito bom em nossos dias. Isso é bom, mas eu quero fazer um alerta aqui, meus irmãos, para todos nós. Precisamos ter cuidado. Tem gente que se diz reformado, que conhece tudo sobre a reforma, que conhece os reformadores, conhece as doutrinas, as confissões de fé, tudo aquilo que eles fizeram e deixaram de fazer, mas muitos destes não conhecem a Bíblia, muitos destes não conhecem as Escrituras. Isso é uma anomalia, é um contrassenso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os reformadores foram homens cheios do conhecimento da palavra de Deus, foram homens em quem a palavra de Deus abundava, a palavra de Deus foi abundante na vida daquele povo, na vida daqueles crentes. Eles conheciam a palavra de Deus com abundância. Tem uma coisa que me chama muita atenção, quando a gente conhece a história de alguns desses homens de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, certa vez eu estava lendo uma biografia de John Bunyan, e foi dito que nos tempos de John Bunyan as pessoas diziam que se cortasse as veias de Bunyan não sairia sangue, sairia versículos bíblicos, de tanto que aquele homem era conhecedor da Bíblia. Aí quando a gente conhece a Bíblia e lê o livro O Peregrino, a gente percebe isso, o quanto que tem de versículo bíblico. É um versículo bíblico em cima do outro, é um em cima do outro, direto no livro O Peregrino, o tempo todo, ele está ali, saturando a gente com versículo bíblico. Porque, irmãos, esses homens de Deus, eles conheciam a Bíblia, e hoje a gente precisa ter cuidado para não entrar na moda, porque o ser humano ele é muito voltado para a moda, né? Para modismos, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Está na moda ser evangélico, então todo mundo agora é evangélico. Então, cuidado com a ideia de que está na moda ser reformado, vamos ser reformados, mas sem conhecer a Bíblia. Cuidado com isso. Esse é o segredo, meus irmãos. Nós devemos conhecer a Bíblia, nos saturar dela,
ler todos os dias, sentir desejo, sentir fome, sede, sentir o desejo pela palavra de Deus. Josué 1,8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, que em Cristo Jesus, escrevendo lá em Colossenses 2, verso 3, Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas onde é que nós encontramos Cristo? Nós encontramos Cristo nas Escrituras, é na Bíblia, é aqui que nós encontramos Cristo. Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e nós vamos encontrar aqui. Aqui nós encontraremos escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia, irmãos, é como uma mina de ouro em que você tem que cavar. E quanto mais você cava, mais você encontra as pepitas de ouro, muitas vezes no mais profundo. E muitas vezes, para encontrar aquelas melhores pepitas de ouro, você tem que cavar mais fundo ainda. O que é isso? É buscar, irmãos, o conhecimento da palavra, é ler a palavra, é ler a Escritura, é ter o desejo por ela, é tentar aprender, é buscar aprender. Só que a gente, muitas vezes, trata a Bíblia com desdém, não é? Muitas vezes tratamos a Bíblia com desdém. A gente só pega nela para vir para o culto. Ela passa a semana todinha lá, guardada numa gaveta ou em cima de uma mesa, em cima de um estante, em cima de um criado mudo. E a gente passa, vai, vem, volta. E quando é no dia de vir para a igreja, a gente pega ela, espana a poeira de cima, ajeita para um lado, ajeita para o outro e traz. Nós precisamos, irmãos, desse retorno para a Escritura. E não podemos deixar de falar da importância da exposição bíblica. É o dia da Bíblia, vamos festejar, vamos fazer festa, vamos nos alegrar, sim. E a exposição bíblica tem? Tem exposição bíblica? Como é que você sabe se uma igreja é séria ou não? É simples, é fácil de saber. Eu li certa vez uma frase, tipo aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Só que não foi no para-choque de um caminhão que eu li isso, não. Mas eu li uma frase muito interessante que diz assim: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. O que é que isso significa? Como é que eu sei se uma igreja é sadia, é saudável ou não? Se é de fato a igreja de Jesus. Essa igreja tem exposição bíblica? Essa igreja dá valor à palavra? Essa igreja tem o ensino da palavra de Deus? Nós não podemos deixar, meus irmãos, de lado a exposição da Escritura, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mas pastor, é cansativo isso. Você acha? A palavra de Deus é cansativa para você? Como é que a gente aprende todo o conselho de Deus? Nós precisamos conhecer todo o conselho de Deus, a Bíblia toda. O que é que diz 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quem é que é inspirado e útil? É só os evangelhos? É só as cartas de Paulo? É só o livro dos Salmos? Não, é toda a Escritura, ela toda. Nós só teremos, irmãos, uma igreja saudável e robusta, uma igreja sadia, quando a nossa base, o nosso alicerce for realmente a Escritura Sagrada.
Enquanto nós dermos o valor necessário à Escritura, nós estaremos firmes. Se nós começarmos a negligenciar isso, nós vamos perder o sentido, vamos perder o rumo. A nossa vida deve girar em torno da palavra, o nosso culto deve girar em torno da palavra, a nossa vida, a nossa prática deve girar em torno da palavra. O segredo para o crescimento sadio da igreja é esse. E a gente vê isso na Escritura: oração e pregação. Como era que os crentes da igreja primitiva perseveravam? Na oração e na palavra, na oração e na doutrina. Por que aquela igreja foi próspera? Porque pregava e orava. Se você fizer uma busca lá no livro de Atos dos Apóstolos, somente no livro de Atos está dito que os apóstolos pregavam com ousadia a palavra de Deus, e essa expressão, pregavam com ousadia a palavra de Deus, ela aparece 29 vezes só no livro de Atos. Pregação, irmãos, pregação da palavra. E aí a gente pode esperar que Deus nos visite novamente, que Ele derrame a sua graça sobre nós abundantemente, e que Ele derrama um avivamento no nosso meio. Não se espante não, a gente deve buscar isso, um avivamento. Pastor, o que é um avivamento? Sabe o que é um avivamento, irmãos? É os crentes viverem em obediência a Deus, é os crentes viverem em amor, é não existir confusão dentro da igreja, não existir briga, guerra, picuinha. É a igreja ter disposição para pregar a palavra, é os crentes testemunharem verdadeiramente da Escritura onde quer que eles estejam. Isso é um avivamento. É assim que a igreja cresce. Quando isso acontecer, a igreja vai crescer. Foi assim que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. A igreja perseverava unânime na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. Leia Atos capítulo 2, os versos 42 em diante. A igreja perseverava em quê? Na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. E o que foi que Deus fez ali no meio daquele povo? Deus fez uma obra grandiosa. Ah, pastor, mas isso foi lá. Isso não acontece mais não. Acontece sim. Deus tem feito isso ao longo da história. Não foi só na época da reforma não. Deus tem feito isso ao longo da história e tem feito até hoje. A gente poderia citar muitos exemplos aqui. Deus tem visitado o seu povo. Nós precisamos nos voltar para Deus, quebrantar o nosso coração, olhar para a Escritura da forma que deve ser, quebrantar o nosso coração, nos curvarmos diante de Deus, ter sinceridade, ter humildade, reconhecer os nossos pecados, a nossa ignorância muitas vezes, a nossa falta de temor a Deus. E tenhamos certeza, meus irmãos, Deus visita o seu povo sim. Deus visita o seu povo sim. O Espírito Santo é derramado no meio do seu povo sim. E essa obra maravilhosa do Espírito Santo, ela sempre está associada com piedade do povo de Deus. Uma vida piedosa, uma vida de obediência, uma vida de oração e uma vida de pregação da palavra de Deus. Quando a igreja ora, quando os crentes estão firmes em Deus e pregando a palavra de Deus, então o Espírito vem e faz a obra. Não é obra minha, não sou eu que faço. Não somos nós os responsáveis de marcar o dia e a hora em que o Espírito Santo vai vir para fazer. Não. Os discípulos não sabiam quando era que o Espírito ia descer. Ou você acha que eles sabiam? Jesus deu uma ordem a eles: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Mas Jesus disse quando era? Foi Pedro que marcou o dia? Foi Tiago, foi André, foi João? Não. Eles estavam ali unânimes.
Eles estavam em oração, eles estavam em comunhão. E quando eles estavam ali, unânimes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles. Pastor, mas isso foi lá. Mas o Espírito Santo faz essa obra, meus irmãos. Não duvidemos disso. Agora, não somos nós que marcamos, não somos nós que determinamos, não somos nós que dizemos quando é que o Espírito vai descer. Desconfie dessas propagandas que tem por aí. Desconfie não creia, não acredite nessas coisas que o pessoal diz. Olha, dia tal, o Espírito Santo vai descer e vai fazer isso, isso e aquilo em tal lugar, porque o pregador tal vai estar lá, então naquele dia vai ter isso e aquilo outro. Não acredite nisso, isso é mentira. Não somos nós que ordenamos ao Espírito, mas quando nós formos fiéis à palavra, como canta o coral. E eu encerro aqui. De novo a igreja avançará, quando nós formos fiéis a essa palavra. Você pode fazer festa todo dia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Maravilha, ótimo. Você pode festejar todo domingo. Se não houver fidelidade à palavra, se os crentes não se voltarem a ela, não se quebrantarem diante de Deus, enquanto a gente continuar teimoso, com nossas picuinhas, com nossas guerrinhas, com nossas besteiras, a gente vai continuar na secura, que é uma tendência dos nossos dias. A gente fica brigando por besteira, fica brigando por picuinha, e fica essa secura. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo não vai agir, não. Quem é que impede o Espírito Santo de agir no nosso meio? Nós. Somos nós mesmos que impedimos essa ação, essa obra do Espírito Santo. Mas no dia que a gente parar com isso, e como diz, né? Quando a igreja implorar por humildade e amor, quando nós nos curvarmos à palavra de Deus, ela avança. Que Deus nos abençoe.